nós vamos estar lendo Jonas, conforme nós dissemos, né? Jonas capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. A oração de Jonas no ventre do peixe. Nós não vamos aqui falar da oração de Jonas propriamente dito. Nós não vamos analisar a oração de Jonas. Muito mais do que isso, que eu acho importante para a gente trazer como reflexão, é analisar o que motivou Jonas a orar. E aí você já tem uma dica a partir da nossa chamada, né? A nossa angústia pode nos levar à oração. De fato, Jonas estava vivendo um momento de angústia profunda em seu coração. Uma crise com o próprio Deus. E aí, a gente vai ler logo no início do capítulo 2, aquilo que motivou Jonas a orar, e nós vamos tirar algumas aplicações para nós. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe nessa manhã e que essa palavra fale com você de maneira poderosa, que ela possa te impactar e que você possa entender como deve ser a nossa vida de oração, como você encara a oração, né? Ao final, nós vamos encerrar com uma pergunta que ela vai nos fazer uma reflexão, vai nos trazer uma reflexão de como nós temos lidado com a oração, tá certo? Jonas 2, 1 e 2 diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Eu vou repetir, porque é importante que você entenda essa fala de Jonas. Do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Irmãos, e aí depois ele começa a falar propriamente ao Senhor. Daí por diante ele começa a colocar para fora de fato aquilo que estava em seu coração. Mas eu quero aqui chamar a atenção para você nessa manhã e que você reflita sobre a motivação que levou Jonas a orar. Que motivação foi essa? E ele logo diz no início: na minha angústia. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender é uma coisa boa: a diferença entre o Filho de Deus e aquele que não é filho de Deus. A diferença do cristão para o não cristão, do crente para o ímpio. Qual é a diferença básica de um para o outro? Os ímpios, na hora da angústia, se revoltam contra Deus. Os ímpios, no momento da angústia, eles afrontam a Deus, tentam resolver as suas situações por meios próprios, não é verdade? Os ímpios, eles não buscam a Deus no momento da angústia. Eles buscam de uma ajuda medicamentosa, eles buscam através de profissionais de saúde, eles buscam através de conselhos de amigos, eles buscam através de outras religiões. Eu não estou dizendo que você buscar uma ajuda profissional seja errado. Eu não estou dizendo que você buscar uma ajuda medicamentosa, um tratamento terapêutico para um momento da sua vida esteja errado. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que somente buscar isso é errado. Somente buscar esse tipo de ajuda é errado.
o crente em Cristo Jesus, aquele que confia no Senhor, aquele que sabe que no momento da angústia pode buscar a Deus, eles se humilham e buscam a presença de Deus. Diferentemente do ímpio, que esbraveja, que afronta, que fala coisas ruins acerca de Deus, coloca culpa em Deus, o crente se volta para Deus humildemente em oração. Então, um primeiro ponto que eu quero trazer para você, que você fique bem fixado, é que no momento de angústia, qual tem sido a nossa ação? Qual tem sido a nossa posição? Qual tem sido a nossa fala para Deus? É uma fala de afronta? É uma fala de perversidade, de maldade, daquele que não crê em Deus, daquele que não ama ao Senhor? Mas será que no momento de angústia, no momento de aflição, a gente se volta para Deus em oração humilde, confessando para Deus o que está passando em nosso coração? Como tem sido a nossa atitude em relação a Deus diante dos momentos de aflição? Enquanto uns se revoltam contra Deus na angústia, outros se voltam para Ele em oração. Veja, querido, que a diferença do crente para o não crente não é o momento ruim que ele passa, mas como ele age diante de um momento ruim. Como você tem agido diante desse momento ruim? Será que você está duvidando da fé? Será que você está duvidando de Deus? Será que você já por algum momento parou para pensar que Deus poderia deixar de fazer isso, que Deus poderia resolver de outra maneira? Será que nesse momento de angústia você não tem de repente em algum momento questionado as ações de Deus? Ou será que humildemente no momento de angústia, assim como Jonas, você se volta para Deus e clama a Deus em oração? Essa é uma reflexão que você precisa ter nessa manhã. Agora, o que levou Jonas a esse momento de angústia? Isso é uma coisa também para nós aprendermos. Nós vimos agora no primeiro ponto que o crente, no momento de angústia, ele se volta para Deus, ele vai até Deus em clamor, em oração, em humildade. Agora, querido, você já parou para pensar no que levou Jonas a esse momento? Em quais circunstâncias Jonas foi levado, conduzido por Deus a esse momento? Olha, querido, é interessante nós analisarmos alguma coisa, e seria muito bom que você anotasse ou que você gravasse, porque são pontuações muito interessantes que eu anotei aqui para te passar nessa manhã. O mesmo Jonas que tentou fugir da presença de Deus sem oração, agora, encurralado pela ação de Deus, entrega-se à própria oração. Interessante isso, né? O mesmo Jonas que não orou quando comprou a passagem para Tarsis, o mesmo Jonas que não orou quando tentou fugir para Nínive, o mesmo Jonas que não orou quando se escondeu no porão do navio, o mesmo Jonas que não orou quando a tempestade foi atrás dele no Mediterrâneo, o mesmo Jonas que, quando os marinheiros oraram, ele não orou, o mesmo Jonas não orou quando foi atirado ao mar, é o mesmo Jonas que, face à angústia, frente ao momento de morte, agora se volta para Deus em oração. Que ironia, não é mesmo? Que ironia. Jonas, ele não orou a Deus quando ele pensou em desobedecer a ordem de Deus.
Jonas não orou a Deus quando ele estava no caminho da desobediência do que Deus tinha dito. Jonas não orou a Deus quando ele entrou no navio e se escondeu, não só da presença de Deus, tentou se esconder, não só da presença de Deus, mas também dos tripulantes ali, dos companheiros daquela viagem. Jonas não orou a Deus para saber se Deus estava com ele naquele negócio ali. Jonas não orou a Deus quando a tempestade chegou a ele com muita violência no meio do mar. Jonas não orou a Deus. Enquanto os ímpios daquela embarcação, enquanto aquelas pessoas que não conheciam Deus de Jonas oraram, Jonas não orou. Jonas não orou. Jonas simplesmente resolveu o problema. Me lance ao mar e vai ficar tudo certo, que o problema está comigo. Jonas em nenhum momento, no meio da tempestade, resolveu orar a Deus. Não. Jonas não fez isso. Jonas, quando foi atirado ao mar, ele estava desistindo de Deus. Ele estava desistindo daquilo que Deus tinha chamado para ele. Em nenhum momento desses, Jonas orou ao Senhor. Sabe quando Jonas foi orar ao Senhor? Quando ele se sentiu angustiado. E sabe por que a angústia chegou ao coração de Jonas? Porque Jonas estava caminhando contrariamente à vontade de Deus, pensando que ele poderia vencer a vontade de Deus. Jonas pensou que ele poderia vencer a Deus. Jonas pensou que ele poderia fazer a sua vontade em detrimento da vontade de Deus. E Jonas precisou ser encurralado por Deus. Jonas precisou ser colocado por Deus contra a parede. Veja bem, é Deus que nos coloca na parede. Não somos nós que colocamos Deus na parede. Jonas precisou ser apertado por Deus. Jonas buscou a morte e Deus o livrou da morte. Jonas buscou a morte. Quando ele falou, me lance ao mar, Jonas sabia que ele poderia morrer. Ele estava disposto a morrer, a fazer a vontade de Deus. Deus o livra da morte e mostra para Jonas, Jonas, você não vai morrer até que você cumpra aquilo que eu mandei você fazer. Até que você cumpra o que eu determinei você fazer. Não é da maneira como você quer, Jonas. É da maneira que eu quero. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Engana-se quem pensa que pode vencer a Deus. Engana quem pensa que pode fazer a sua própria vontade a despeito da vontade de Deus. Engana-se profundamente. Engana-se quem acha que pode inclusive morrer e não fazer a vontade de Deus. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que acontece neste mundo é a vontade de Deus. Você pode chamar ela da maneira como você quiser, permissiva, absoluta. Você pode fazer da maneira que quiser. É a vontade de Deus. Ah, é a vontade permissiva. É a vontade de Deus. Ah, é a vontade absoluta. É a vontade de Deus. Nunca a vontade do homem prevalece sobre a vontade de Deus. Nunca, absolutamente nunca. Jonas foi encurralado por Deus. Deus não procurou outro. Deus não escolheu outro. Deus não levantou outro. Não, querido, não. Deus foi lá, apertou Jonas, falou, Jonas, é você. Eu quero você. E por isso, Jonas ficou angustiado. Veja que a angústia de Jonas não foi por causa da iminente morte. Não. Porque quando ele foi lançado ao mar, no meio daquela tempestade, ele sabia que ele poderia morrer afogado. Ele estava em alto mar. Jonas preferiu morrer. A decisão de Jonas não era satisfazer a vontade de Deus. A decisão de Jonas era morrer e não fazer aquilo que Deus determinou. Muitas vezes nós somos assim. Querido, muitas vezes, e agora eu quero fazer essa aplicação, muitas vezes nós estamos angustiados porque estamos querendo fazer a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus. Muitas vezes Deus nos encurrala com situações adversas para nos fazer entender
que não é a nossa vontade que deve prevalecer, é a vontade dele. Muitos são os propósitos do coração do homem, mas o que está no coração de Deus é o que vai prevalecer. Provérbios 19, 20. Será que eu e você ainda temos coragem, a petulância de achar que podemos vencer a Deus? Será que a gente pode pensar que podemos resistir à vontade soberana e implacável de Deus? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que Jonas é um exemplo claro daquilo que nós podemos chamar de alguém que não pode resistir à vontade de Deus. Agora, um terceiro aspecto que eu queria que você chamasse, que eu queria chamar a sua atenção aqui, é que a desobediência enfraquece a vida de oração. Lembra que eu falei no tópico anterior? Lembra? Eu falei que quando ele estava comprando a passagem para Tarsis, ele não orou. Quando ele tentou fugir para Nínive, ele não orou. Quando ele se escondeu no porão do navio, ele não orou. Quando a tempestade o alcançou no alto mar, ele não orou. Quando os marinheiros foram orar, os marinheiros pagãos foram orar, ele não orou. Quando ele foi atirado ao mar, ele não orou. Em todas essas ações, Jonas estava em desobediência a Deus. E aí a gente chega ao terceiro tópico, é que a desobediência enfraquece a vida de oração. Você já viu alguém orar no meio da desobediência? Você já viu alguém em oração a Deus, quando ele sabe que está fazendo o contrário daquilo que Deus quer? Você já viu isso acontecer em algum momento? Você já viu alguém, algum servo de Deus falar assim: Senhor, me ajuda nessa hora, porque eu parto em direção contrária àquilo que o Senhor está mandando eu fazer. Me ajuda em nome de Jesus, amém. Alguém já fez essa oração? Você faria essa oração? No momento de desobediência, no momento do erro, no momento do pecado, você para tudo e ora a Deus: Senhor, agora eu quero orar a Deus, eu quero orar a Ti, Senhor. Me ajuda nesse momento em que eu vou pecar, nesse momento em que eu vou desobedecer. Sabe o que eu aprendo, querido? A desobediência enfraquece a nossa vida de oração, nos afasta de Deus. Quando nós estamos em desobediência, nós estamos dizendo para Deus o seguinte: Senhor, o Senhor não manda na minha vida, o Senhor não manda naquilo que eu quero fazer, eu vou fazer o que eu quero. E você não ora, eu não oro, ninguém ora. Por quê? Por quê, querido? Há alguém que vai entender que a oração muda o propósito de Deus. Então ora. No meio da desobediência, ora a Deus, para que Deus mude a sua vontade, a vontade dele, para fazer a sua. Ore. Ore então. Ore a Deus. Quando você estiver querendo fazer algo contrário àquilo que Deus determinou para você, sabe o que você faz? Ora a Deus e muda o coração de Deus. Vai lá, querido, vai lá. Ajoelhe, faça jejum em favor da sua desobediência. Faça isso. Faça isso. Muda o coração de Deus, muda a vontade de Deus através da tua oração. Sabe por que ninguém faz isso no meio da desobediência? Sabe por que Jonas não fez isso? Sabe por quê? Porque não é a vontade de Deus que muda com a nossa oração, é a nossa vontade. É a nossa vontade que muda, é a nossa ação que muda em favor daquilo que Deus quer. O que aconteceu com Jonas depois que ele orou? O que aconteceu com Jonas depois que ele orou? Ele morreu? Não. Ele foi para Tarsis? Não. Depois que ele orou, o que aconteceu? A vontade de Jonas prevaleceu contra a vontade de Deus. Não! O que prevaleceu foi a vontade de Deus. Ele tinha que ir para Nínive. E ele foi para Nínive. Ele foi para Nínive. Então, querido, deixa eu te desiludir de uma coisa. A oração não muda propósito de Deus nenhum. A oração muda a nossa ação, muda a nossa postura. Aí você deve estar pensando assim: ah, pastor, e o rei Ezequias? Ah, o rei Ezequias. O rei Ezequias orou e mudou a vontade de Deus. Oh, Senhor,
Querido, será mesmo que mudou a vontade de Deus? Será mesmo? Ou será que foi a postura do rei perante Deus que mudou? O que foi que mudou? Vai estudar, vai ler lá o profeta Ezequias. Veja como o profeta chega a ele e fala: arruma a tua casa. Arruma a tua vida. A tua vida não está boa, não. Arruma a tua vida. Porque se você não mudar de vida, Deus vai te matar. Arruma a tua casa. O que o rei Ezequias fez? Orou. Quem foi que mudou, querido? Foi a vontade de Deus? Não, querido. Deus já tinha determinado para ele: olha, se você não mudar a sua vida, arruma a tua casa, porque hoje essa doença aí é para a morte. Arruma. Essa doença aí é juízo de Deus para você. Então arruma a tua vida, arruma as tuas coisas, arruma a tua casa, porque senão você vai morrer. E o rei Ezequias entende a mensagem e muda e passa a orar. E na oração, o profeta volta e diz: olha, Deus vai te conceder mais anos de vida. Então, querido, sair desse entendimento pagão de achar que Deus é um ídolo, que Deus ele faz aquilo que a gente quer, que a minha oração tem poder para mudar a vontade de Deus. Se a tua oração tem poder para mudar a vontade de Deus, quando você estiver em desobediência ao que Deus mandou você fazer, ore para que Deus mude a vontade dele em favor da sua. Ore, mas ore com vontade. Faça jejum. Ok? Ok? Jonas não orou quando estava em desobediência. Ninguém ora quando está em desobediência. Ninguém ora, porque sabe. O Filho de Deus sabe que se orar, a vontade de Deus vai prevalecer. Por isso que Jonas não orou. Jonas orou quando ele estava angustiado. E a angústia chegou para Jonas quando ele viu que ele não tinha jeito. Ele não tinha para onde correr. Nem a morte poderia livrá-lo de fazer a vontade de Deus. Anota isso aí. Nem a morte pode te livrar de fazer a vontade de Deus. Jonas nos prova isso. Me atirem ao mar. O mar vai se acalmar. E os marinheiros resistiram a isso, porque não queriam que Jonas morresse. Sabiam que se lançassem Jonas ao mar, Jonas ia morrer. Quando os marinheiros viram que não tinha jeito, jogaram Jonas ao mar. O mar se acalmou. Deus livra Jonas da morte, para que Jonas cumpra o seu chamado. Cabalmente, vai a Nínive e prega. A vontade de Deus prevaleceu sobre a vontade de Jonas. Essa é uma reflexão muito importante. Muitas vezes o Senhor permite que o desviado sofra para que clame novamente a Ele em oração. Às vezes, querido, um filho de Deus precisa sofrer, precisa sangrar para poder se voltar a Ele em oração. Dentro do peixe, Jonas reconheceu que finalmente Deus estava manobrando todas as circunstâncias. No ventre do peixe, Jonas reconheceu que ele estava sendo manobrado pelas circunstâncias que Deus estava ocasionando a ele, para que ele fizesse aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele precisou parar dentro da barriga de um peixe, para ele entender, ele olhar assim e falar: meu Deus, aonde eu vim parar? Aonde eu vim parar? Aonde a minha desobediência me trouxe? Como eu fui petulante em achar que eu poderia fazer a minha vontade?
Vai ver a oração de Jonas. Vai ver a oração de Jonas. Jonas descreve como ele vê que a arrogância de se achar maior do que Deus o levou para a barriga de um peixe. O recado de Deus para Jonas estava claro: Jonas, você não vai morrer. Você vai fazer aquilo que eu quero. As circunstâncias adversas muitas vezes nos encurralam e nos empurram para a presença de Deus. Muitas vezes somos encurralados por conta da nossa desobediência. Quando os nossos recursos acabam, quando a dor assola o nosso peito, quando nos sentimos entrincheirados, encurralados, pressionados por situações que não temos como administrar. Situações completamente fora do controle humano. Aí você busca Deus. Quando você vê que os recursos humanos não são suficientes para satisfazer a tua vontade, a minha vontade, a gente recorre a Deus. Quando reconhecemos que chegamos ao fim dos nossos trabalhos, as nossas forças vão embora, somos empurrados, impelidos a buscar a face do eterno e soberano Senhor. Já ouviu aquele ditado? Galinha de casa não se corre atrás, não é isso? Não tem um ditado assim? Deixa, galinha de casa não se corre. É mais ou menos assim que Deus trata com a gente. Deixa, Ele vai voltar. Deixa, Ele vai fazer a minha vontade. Deus não se desespera com as nossas ações de desobediência, querido. Deus, Ele não fica procurando um plano B quando você tenta dizer não para Ele. Deus não fica olhando, escolhendo outro. Não fica, não fica. Se Ele determinou que é você que vai fazer, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. De novo, nem a morte te livra de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Primeiro você faz, depois você morre. É assim que Deus é. É assim que Deus é. Para concluirmos, né, já me estendi. A oração de Jonas nasceu da aflição e não da afeição. A oração de Jonas nasceu. Ele necessitou orar porque ele estava aflito e não por uma situação de afeição a Deus. Não. A oração de Jonas não é uma oração de exaltação a Deus por aquilo que Deus é. Mas a oração de Jonas é por um momento de aflição que ele estava passando, porque ele sabia que ele tinha que fazer aquilo que ele não queria fazer. Até então, Jonas considerava a vontade de Deus algo para que se voltar numa emergência, não um parâmetro de vida diária. Jonas estava achando que a vontade de Deus era algo que ele tinha que recorrer no momento de emergência, no momento de crise. O que eu faço agora? Não é assim. A oração, querido, deve ser um parâmetro de vida diária. Os maiores homens da Bíblia, os maiores homens pregadores da história da igreja tinham uma vida diária de oração. É na oração que a gente subjuga a nossa vontade à vontade de Deus. É na oração que a gente coloca a vontade de Deus de lado. Ou melhor, coloca a nossa vontade de lado e fala a vontade de Deus. É na oração que a gente se torna pequeno. É na oração que a gente se coloca no nosso lugar e deixa Deus no lugar que Ele tem que estar. Quando a gente não ora, a gente se acha maior do que Deus.
Quando a gente não ora, a gente acha que a nossa vontade pode prevalecer sobre a de Deus. Quando a gente não ora, a gente não entende a vontade de Deus. Quando a gente não ora, podemos ser afligidos, sermos levados à aflição para fazer a vontade de Deus. E aí uma pergunta que eu quero terminar com você. Quando nasce em nós a necessidade de oração? Quando é, querido, que você sente a necessidade de orar? Será que é só quando você está afligido? Será que é somente quando você está em crise? Será que é depois de você ter desobedecido a Deus durante um longo tempo da sua vida? Será que é quando você se encontra encurralado, entrincheirado, para que você faça a vontade de Deus? Quando é que você se volta para Deus em oração? Quando é que você busca a face de Deus de verdade em oração? Será que é preciso sermos encurralados por Deus para fazer a vontade dele? Será que é preciso sermos afligidos e angustiados pelo próprio Deus para que façamos a vontade dele? Jonas era assim, Jonas foi assim, com Jonas foi assim. Ele precisou ser encurralado por Deus, ele precisou ser salvo da morte que ele procurou para poder fazer a vontade de Deus, para entender que ele precisava fazer a vontade de Deus, para poder ter paz, para poder parar aquilo tudo que estava acontecendo na vida dele. Analise a sua vida. Veja se o momento de aflição pelo qual você está passando é porque você está fazendo a vontade de Deus ou é porque você não está fazendo a vontade de Deus. É possível passarmos por tempestades fazendo a vontade de Deus? É possível. É possível. Quando os discípulos estavam no meio de uma grande tempestade, eles estavam indo em obediência à voz de Jesus. Jesus disse o que para eles? Passai para o outro lado, para Genezaré, e lá eu me encontro com vocês. Eles foram, e no caminho, uma grande tempestade os alcançou. É possível, querido, que você esteja passando por uma tempestade exatamente por estar fazendo a vontade de Deus. Mas aí, uma coisa a gente aprende com essa passagem lá. Que Deus ele nos livra também. Deus ele vai vir com socorro. Nesses momentos em que Deus ele nos leva, mesmo em obediência a Ele, a passarmos para uma situação de tribulação, Ele está querendo fazer com que nós passemos por um aprendizado espiritual, um crescimento espiritual. Se os discípulos não tivessem passado por aquela tempestade, Pedro não teria andado sobre as águas. Deus queria colocar os discípulos à prova. Deus queria colocar os discípulos maduros para confiar nele e chegar do outro lado, com ou sem tempestade. Aqui não. Aqui Jonas estava em total desobediência a Deus. E ele foi afligido, fustigado, até entender que a salvação pertence ao Senhor. Porque a vontade de Jonas não era que a salvação chegasse aos ninivitas. Porque os ninivitas tinham sido o povo que destruiu a sua família, os seus antepassados. Por isso que Jonas não queria que a salvação chegasse aos ninivitas. Por isso que Jonas não queria pregar aos ninivitas.
E no versículo 9 do capítulo 2, Jonas chega à conclusão: a salvação pertence ao Senhor. Quando ele entende isso, que ele não é detentor da salvação, a obrigação dele é pregar para quem Deus mandar, e que ele não é portador da oferta da salvação. Às vezes nós nos achamos, né, portadores da salvação de Deus. Ele entende isso, a salvação pertence ao Senhor. Quando ele entende isso, versículo 9 está lá, o grande peixe bota ele para fora e ele vai a Nínive. Ele vai a Nínive. Eu fico me perguntando se depois disso, em algum momento, Jonas foi para Tarsis. Porque depois disso ele podia ir para onde ele quisesse. Eu fico me perguntando, será que Jonas, depois de tudo isso que ele passou, depois de tudo isso que ele fez, a vontade dele, será que ele foi para Tarsis? Agora ele podia ir. Já pregou, os ninivitas se arrependeram, ele ficou revoltado com Deus. O Jonas é um profeta para ser estudado. O cara prega e não quer que as pessoas se convertam pela sua pregação. Talvez seja o único isso. Fica aborrecido com Deus. Capítulo 4 de Jonas vai dizer que Jonas não queria mesmo. Ele foi e pregou contra a vontade dele. Ele pregou e Deus mostrou para ele: a salvação está na minha palavra e não na tua vontade. Não é pelo teu vigor de pregação que as pessoas se arrependem. É por aquilo que eu faço através da pregação. Os ninivitas se arrependem e a salvação chega a eles. E Jonas fica aborrecido com Deus. Jonas toma na cabeça de novo para aprender que não é ele que conduz a salvação de Deus para quem ele quer. Pelo contrário, Deus o conduz para pregar a salvação a quem Deus quer que ele pregue. E é assim que Deus nos ensina. É assim.